Muito bem, já estamos preparados para o tema de hoje. Hoje você vai saber o que a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, sobre a eternidade. Esse é um tema apaixonante que toca o meu e o seu coração. E para começar esse tema tão apaixonante, eu quero convidá-lo a pegar a Bíblia e também, quem sabe, sua Bíblia eletrônica, quem sabe uma caneta, quem sabe um papel, o próprio computador, e vamos juntos fazer um estudo bíblico em formato de um diálogo, que é a característica do Arena. Bom, você já parou para pensar na eternidade? Você sabia que em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Em outras palavras, todos nós temos o desejo de eternidade. Para você conferir isso, faça uma pergunta básica a qualquer pessoa. Pergunte assim para uma pessoa: você quer morrer? Bom, uma pessoa em sã consciência vai dizer que não. A não ser que a pessoa já esteja pensando em suicídio, claro. Mas, em regra geral, todo mundo quer viver eternamente, não é assim? Todos nós queremos viver para sempre. Esse Deus colocou no nosso coração. Não tem como. Veja, a gente nasce, a gente cresce, e quando você é adolescente, você quer ser jovem. Quando você é jovem, você quer ser adulto. E quando você chega à fase adulta, você quer voltar a ser adolescente, jovem ou criança. Na verdade, o ser humano não quer envelhecer e não quer morrer. É só você olhar as academias, estão lotadas. Olhe, por exemplo, as salas de estética. Olhe, por exemplo, os lugares de tratamentos físicos e psicológicos. Estão todos lotados. Veja, os hospitais estão todos cheios. Sabem por quê? Porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer envelhecer e ninguém quer morrer. As pessoas querem manter o corpo saudável, as pessoas querem ter um corpo bonito, escultural, as pessoas querem ser jovens para sempre. Mas, infelizmente, nós sabemos que o pecado existe e as consequências também. Portanto, todos nós envelhecemos e todos nós estamos sujeitos à morte. Mas eu tenho uma grande notícia. A grande notícia é: a Bíblia Sagrada diz que Deus preparou a eternidade para você e para mim. E que a morte não tem a última palavra. E que a morte não pode impedir a nossa vida eterna. E aqui está o detalhe. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É um assunto importante para mim, para você, para o evangélico, para o católico, para o espírita, para o muçulmano, para o budista, para o livre pensador, para o agnóstico, para o judeu, para todo ser humano. O que a Bíblia fala sobre isso? Bem, eu quero chamar a sua atenção para um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Veja o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Uau, impressionante! A palavra de Deus fala que João teve uma visão e nessa visão ele viu um novo céu e uma nova terra. E o texto bíblico diz assim: porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Veja o que diz o versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja o verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso me encanta, isso enche meu coração de emoção e de esperança. Como será isso? Bem, para entender isso, eu quero voltar um pouquinho, e aí nós vamos dar uma passada geral e chegar até então o ponto de entender Apocalipse 21. Quando Deus criou o homem perfeito. Quando eu digo homem, estou falando do ser humano. Deus criou o homem perfeito. E o ser humano foi criado para viver para sempre, claro. Só que, infelizmente, o pecado entrou. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, as consequências do pecado vieram, que são justamente essas coisas que estamos vendo hoje, como dor, enfermidades, envelhecimento, problemas físicos, emocionais, espirituais, mentais, problemas de relacionamentos, lágrimas
insônia e tantos outros problemas. Só que Jesus veio a essa terra. E Jesus veio aqui com um propósito. O propósito era resgatar o homem, resgatar a humanidade. Por isso que Jesus veio aqui. E Jesus nasceu de Maria, viveu 33 anos e meio e depois morreu na cruz. Jesus morreu na cruz justamente para pagar a nossa dívida, justamente para pagar o salário do pecado. Jesus morreu na cruz em meu lugar e no seu lugar. E Jesus não somente morreu, ele também ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus garantiu a você e a mim o direito à eternidade. Assim, porque Jesus morreu e ressuscitou, você e eu temos esperança da vida eterna. Quando aceitamos Jesus como Salvador pessoal, nós então passamos a viver essa esperança maravilhosa da eternidade. Entendeu? A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vida eterna. Aí Jesus, então, depois de 40 dias, ele volta para o céu. Ele voltou para o céu. E Jesus entrou no santuário celestial e está intercedendo por nós, como diz 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador. E hoje Jesus faz esse trabalho, mas em breve ele vai terminar a sua intercessão. Em breve o seu ministério intercessório terminará. E quando terminar esse ministério, Jesus vai sair do santuário e a partir daí começa os preparativos finais para a volta dele. Jesus vai voltar. Então Jesus sai do santuário e a partir daí acontecem outras profecias, se cumprem outras profecias, como por exemplo a queda das 7 últimas pragas de Apocalipse 16. E no final disso, Jesus voltará. A volta de Cristo não vai ser como a primeira vinda. A primeira vinda ele veio como um bebê e veio para morrer em nosso lugar. Mas a segunda vinda dele será triunfal. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nuvens dos céus para nos buscar. E quando Jesus voltar, então, ele vai levar os seus filhos para o céu. Ele vai nos tirar desse planeta e vai nos levar para o céu. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. E todos os que foram fiéis e amaram e aceitaram a salvação serão levados para os céus. A partir desse dia da volta de Cristo, os que não aceitaram a salvação vão ficar mortos. E a partir desse momento, então, vamos iniciar um período chamado 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Durante os 1000 anos, a terra vai estar vazia e escura. Somente o diabo e os seus anjos maus estarão aqui. Os servos de Deus estarão nos céus. Durante os 1000 anos estaremos nos céus, enquanto que os ímpios estarão aqui no pó da terra mortos. Esse será o período de 1000 anos. E quando terminar o milênio, aí sim vai acontecer o cumprimento dessa promessa. O cumprimento de Apocalipse, capítulo 21. O texto de Apocalipse 21 mostra a profecia e a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Isso ocorrerá depois do milênio. Quando terminar o milênio, vai descer do céu a cidade santa, mencionada em Apocalipse 21, verso 2. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Uma cidade feita de ouro puro. Uma cidade com 12 portas, cada porta uma pérola. Depois do milênio, essa cidade vai descer do céu. Jesus também vai descer. Os salvos também descerão. E a cidade santa vai se estabelecer aqui na terra. E então o planeta vai ser iluminado outra vez. E quando a cidade santa descer, Jesus descer e os salvos descerem, então os ímpios ressuscitarão. Jesus vai ressuscitar os ímpios. E então Jesus vai se levantar e vai dar a sentença final para os dois grupos. Para os salvos, Jesus vai dar as boas-vindas e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versos a partir do 31. Esse texto é incrível. Então Jesus vai dar as boas-vindas para os salvos. E para os ímpios, Jesus vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim para o fogo eterno, e os ímpios serão destruídos e queimados para sempre. Esse mesmo fogo que vai queimar os ímpios e vai queimar o mal, todo o mal, esse fogo vai ser também instrumento de purificação. Deus vai purificar o planeta inteiro. Veja, o fogo vai purificar o planeta, a mão de Deus estará na purificação do planeta. E essa terra vai ser uma nova terra. Deus vai transformar esse planeta numa nova terra, um paraíso restaurado, como diz Apocalipse 21, versículos 3 em diante. Essa terra vai ser restaurada, escute bem isso, essa terra vai voltar a ser o Éden que era antes do pecado. Tudo restaurado, tudo perfeito. E a cidade santa vai estar aqui.
A cidade santa, lembre-se, é uma cidade enorme, feita de ouro puro. Deus construiu essa cidade. E ela vai ser a capital da nova terra. E dentro dela vai estar o trono de Deus. Deus vai ter o seu trono dentro dela. É como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E como diz o capítulo 21 na sequência da leitura. Veja só que a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Agora escute, qual vai ser e onde vai ser a nova terra? A nova terra vai ser aqui. Esse planeta vai ser uma nova terra. Deus vai transformar esse planeta num paraíso. E onde vai ser o novo céu? O novo céu vai ser aqui também. A cidade santa vai ter o trono de Deus lá dentro. O trono de Deus estará dentro da cidade santa. Deus vai estar ali. Deus vai morar conosco. Isso é incrível. Amém? Veja o que diz outra vez Apocalipse 21, verso 3. Diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ouviu isso? Você ouviu isso? O seu coração se enche de alegria? Sim ou não? Claro que sim. O meu coração transborda de alegria em saber que Deus vai morar conosco. Primeiro, nós vamos para os céus, lembra? Vamos passar 1000 anos nos céus. Depois, o céu vai descer aqui. E quando todo o mal for destruído, quando Deus arrancar o mal pela raiz, como diz Malaquias 4, verso 1, então Deus vai transformar essa terra numa nova terra e a nova Jerusalém, a cidade santa, vai ser o lugar do trono de Deus. Por isso a Bíblia chama de novo céu. Novo céu. Porque hoje o céu está lá em cima. Mas depois do milênio, a nova Jerusalém vai ter o trono de Deus, onde vai ser o novo céu. E a terra vai ser a nova terra. Onde os filhos de Deus habitarão felizes, perfeitos, para sempre. Escuta uma coisa, você já leu em Apocalipse capítulo 21, dizendo que não haverá noite, somente haverá dia. Quando a Bíblia fala que não haverá noite, somente dia, ela está se referindo à nova Jerusalém, a cidade santa. Dentro da cidade santa não haverá noite, só haverá dia, porque Deus estará ali. Mas na nova terra haverá dia e haverá noite. Entendeu? Agora, como será essa eternidade? Bom, nós não conseguimos explicar tudo, porque é um assunto muito profundo e a Bíblia não fala tudo. Mas a Bíblia nos mostra algumas coisas que nos ajudam a entender. Bom, quando fala em vida eterna, você já sabe, significa que nunca mais vamos morrer. E mais, quando você lê Apocalipse 21, verso 4, quando diz assim, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, significa também que nunca mais vamos sentir dor. Nunca mais haverá enfermidades. Nunca mais haverá dores de cabeça, nem dores no corpo, nem na coluna. Nunca mais vamos ter dores em nenhuma parte do nosso corpo. Significa que aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que tira de nós a paz, não vai existir mais. Deus vai eliminar o mal. Entendeu? Então, a eternidade, lembre-se, não é apenas viver para sempre, é viver para sempre perfeitos, felizes. Vou te dizer algumas coisas que nos ajudam a entender melhor. Exemplo, hospital não haverá mais. Farmácia não haverá mais. Remédios nunca mais. Médicos também não. Psicólogos nunca mais. Psiquiatra nunca mais. Pronto-socorro nunca mais. Posto de saúde nunca mais. Enxaqueca, cólica, o que você acha? Dores abdominais? Aquela dor que muitas vezes você não consegue explicar? Nunca mais. Envelhecimento? Nunca mais. Cabelos brancos? Nunca mais. Perda de cabelos? Nunca mais. Cicatrizes? Nunca mais. Insônia? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Tudo que você está falando aí, eu estou dizendo nunca mais. Sabe por quê? Porque a eternidade não é só viver para sempre. É viver para sempre perfeitos. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado para ser semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Isso diz Filipenses 3, versos 20 e 21. Você consegue imaginar isso? Dá para você pensar um pouco nisso?
Na eternidade, nós seremos uma só família. E lembre-se, a eternidade será primeiro 1000 anos no céu, depois a vida eterna no novo céu e na nova terra, que serão aqui. E quando você vai, por exemplo, para o livro de Isaías, nós encontramos em Isaías 11, Isaías 33, Isaías 66, nós encontramos coisas incríveis. A Bíblia vai falando que os animais serão mansos. Em Isaías 11, Isaías 33, Isaías 66. Os animais serão mansos. As crianças poderão brincar com os animais. Todos nós poderemos brincar com os animais sem nenhum problema. E um detalhe, a Bíblia diz no livro de Isaías que nós poderemos plantar e comer do fruto daquela árvore. A Bíblia diz que nós podemos construir casas e habitar nelas. A Bíblia diz que nós podemos viajar para outros lugares do universo, para outros planetas. A Bíblia diz que a eternidade será desfrutada minuto, segundo a segundo, usando uma linguagem nossa, do lado de cá, usando uma linguagem humana. Eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos que vão enriquecer esse tema e que vão encher o seu coração de esperança. Veja só o que diz o texto de Apocalipse 21, verso 9. Fala assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha o verso 10. E me transportou um espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Olha o verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha o verso 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Olha o 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha o 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrada, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Olha o verso 17, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Olha o verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Uau! Olha o verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, e por aí vai. Veja agora o que diz o versículo 22. Nela, na cidade santa, nunca vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja o que diz agora o versículo 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Diga amém. Olha o verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha o verso 27, agora vem o verso 27. Esse 27 eu queria que você entendesse muito bem, preste atenção. Apocalipse 21, verso 27, fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluias ao nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz questão de ler alguns versos aqui, porque eu sei que muitas pessoas imaginam, mas algumas nunca leram. E por isso eu fiz questão de ler, para você perceber que o que eu estou dizendo não é invenção da minha cabeça e nem da igreja, é o que está escrito na Bíblia. Deus preparou uma eternidade para você. Deus preparou um lugar para você no novo céu e na nova terra. Um lugar maravilhoso para que você possa desfrutar da paz, da felicidade para sempre. Amém? Agora, eu quero convidar você para sentar comigo aqui no sofá. Eu quero conversar sobre um texto de Coríntios e um outro de Apocalipse.
Vegas, a Nova York, você não vai a Londres, a Paris. Não estou falando de coisas pequenas. Amém.